Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Eu me chamo André e esse é o podcast Que Esporte é Esse? Podcast que te leva a conhecer os mais diversos esportes. E hoje, de novo, com o quadro Que Papo é Esse? Em que trago sempre algum convidado, alguma convidada, para conversar um pouco sobre esporte. E, bom, de novo, esse podcast, esse episódio está sendo oferecido aí com apoio da Comuniverse, uma escola de inglês que usa inteligência artificial para personalizar o ensino, fazendo com que as pessoas aprendam até 2 vezes mais rápido do que o método convencional. E utilizando o cupom ESPORTES25, você tem direito a 25% de desconto em todo o curso para ter aulas online e ao vivo com professores nativos ou fluentes. Então, vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam conseguir esse desconto. E hoje, vamos lá, o que importa agora, hoje eu estou aqui com a Cláudia Teles, que ela é jogadora de rugby, participou das Olimpíadas do Rio, participou também aí, tem medalhista, tem medalha pela seleção brasileira nos Jogos de Toronto em 2015 e campeã brasileira diversas vezes aí com o time de Niterói. Cláudia, seja bem-vinda ao podcast. Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz com o convite. Eu espero que todo mundo consiga aproveitar e desfrutar do momento aqui do bate-papo. Ah, maravilha. Me fala o seguinte, pergunta de impacto agora. Como é que é participar de Olimpíada, de Pan-Americanos, ter medalha? Como é que é o sentimento? Eu acho que eu falo isso representando todo atleta, né? É o maior sonho, é a cereja do bolo de todo o trabalho que você se dedica a fazer, chegar na Olimpíada, é onde todo atleta se almeja chegar, né? E para mim foi o sonho realizado, conseguir vivenciar isso e vivenciar em casa, né? Com a torcida gritando, vibrando. Assim, naquela época ainda não tinha tantas pessoas que conheciam a modalidade, mas ainda assim brasileiro é brasileiro e estava na torcida, na arquibancada, gritando, independente, estava lá Brasil e Brasil sempre. Poxa, que legal. Que legal. Eu fui no Rio assistir as Olimpíadas lá em 2016 e foi uma experiência incrível. Então, e eu era o cara que eu queria assistir as Olimpíadas, não importa o esporte que fosse. Então, assisti tênis de mesa, assisti badminton. Bom, tênis de mesa eu sempre gostei. Assisti badminton. Eu acho que não assisti rugby porque, não sei, né? Porque, tipo, eu consegui ingresso aqui, consegui ingresso lá. Eu fui de última hora também. Se não teria assistido rugby, teria assistido tudo que fosse possível. Então, eu imagino que o espírito, o momento, o sentimento de estar lá devia ser algo enorme, né? Ainda mais sendo abraçado pela torcida. Não, eu tenho uma Mas, lembrança muito forte, que é quando a gente está no túnel para o primeiro jogo, eu era a última a entrar, né? E aí todo mundo gritando, Brasil, Brasil, só emocionada, chorando, e eu ficava, calma, coração, que tu vai estar jogando, não pode ficar tão emocionada não, vamos entrar. Então a emoção é muito legal, assim, o coração vibrando, é muito intenso, na verdade. poxa, que legal. E tava cheio. Os Tava estádios estavam cheio. cheios de todos os jogos. Os primeiros jogos e as finais, nossa, foi incrível. E todo mundo também queria ver a Nova Zelândia, né? O símbolo, Sim. o Ah, marco que também. é o haka. Então todo mundo tava pirando para conseguir acompanhar. Sim. É, as gurias as mulheres, né, da Nova Zelândia também são All Blacks. São Black Ferns. Então é o símbolo feminino dos All Blacks. O nome é Black Fern? Qual o nome mesmo? Black Ferns. Black Black Ferns. Ferns. É. Black Ferns. É igual na seleção brasileira, que vocês são as Yaras, né? As gurias são as Yaras e os caras são Estupis. os Tupis. Perfeito, perfeito. Eu gosto disso, eu gosto. Eu acho que ter esses apelidos dá muita. Dá aquela proximidade, assim, tipo, não, tem algo a mais do que só dizer, eu sou a seleção brasileira. Ah, não, eu sou um Tupi, eu sou uma Yara. Eu acho que você traz esse sentimento mais de pertencimento, né? Então, a gente, falando nisso, a gente deu um pontapé, né, nessa identidade, criar essa
imagem das iaras no período da pandemia. Antigamente a gente usava o símbolo do tupi no peito e a gente começou a criar uma imagem que fosse pertencente, a gente se sentisse pertencente a isso. Então, começou o nome, já desde que eu entrei na seleção surgiu a Iara, o que é a Iara, mas nunca deu uma imagem, né? Não deu um símbolo a isso. E nesse processo de pandemia, a gente começou a pegar forte com a confederação, então o feminino começou a querer ter uma visibilidade voltada para isso, a gente quer ser vistas desse jeito, e foi um processo que a gente tem no YouTube, o Manifesto das Iaras, que foi esse processo de transição que hoje a gente tem um símbolo de uma Iara no peito, na nossa camisa. Então, isso agora a gente se sente representada. Não só com a camisa amarela e verde, mas agora com o símbolo que tem um gênero que a gente se identifica. Ah, legal. Pô, bacana demais. E o que é uma Yara? Eu acho, Não, é uma eu pergunta acho que eu não sei. não, que ajuda muito a todo mundo conseguir entender, né? Acredita que é um folclore que aqui no Brasil, e quando a gente fala Yara, todo mundo, não, é uma sereia, né? Uma sereia que encanta os homens, que leva para o fundo do mar e tal. Mas tem uma história antes disso, que é uma história indígena, uma lenda indígena que eles contam dentro das aldeias, que ela era uma índia guerreira, uma princesa, filha do cacique. O cacique tinha 2 meninos, 2 homens e uma mulher. Só que mulher naquela época, né, não poderia ter um símbolo de poder dentro da aldeia. Então ela era uma mulher. Só que ela era a melhor guerreira, determinada, tinha vários perfis positivos dentro disso que se superava aos irmãos. E o pai era totalmente apaixonado por ela, por toda essa garra que ela tinha, que ela batalhava e tenta ter essa representatividade. E os irmãos ficaram com ciúme e programaram matar ela. Ela, com toda a astúcia dela, se defendeu e acabou matando eles antes. Mas como ela era filha de cacique, precisava ser punida por causa disso. E o pai reuniu guerreiros, os guerreiros conseguiram encontrar ela, e ela foi amarrada e jogada ao mar, como forma de punição. Só que o mar viu nela a bondade e foi digna, então salvou ela e tornando ela uma índia, uma Yara, né, uma sereia. Só que a gente acredita e leva isso como símbolo na nossa camisa, a índia guerreira e o quanto ela batalhou antes de se tornar a lenda folclórica. Poxa, que legal. Pô, realmente, eu acho que eu não conheço, muita gente que tá ouvindo a gente não conhece também. Então, muito legal, pô, muito legal. Eu acho que é um símbolo importante pra caramba. Importante pra caramba, até no movimento de fazer o rugby feminino ser mais conhecido, né? Sim, É e a forma excelente. de representatividade que a gente tem dentro do espaço, que antes era muito predominante no masculino, e para deixar bem claro que não é uma disputa entre quem é Sim, melhor, se é homem ou mulher, não, é só uma forma da gente se sentir pertencente e representada. Então, a gente, se pegar os símbolos das camisas dos outros uniformes, das outras seleções, não tem gênero. É uma flor, é um animal, então não tinha um gênero, só a nossa que tinha, que era um tupi, era um índio, um índio. Então a gente queria ter uma forma que a gente se sentisse representada aonde a gente fosse. Então a gente criou esse perfil e quem quiser acompanhar tem no YouTube, pode colocar lá Manifesto das Iaras e vocês vão ver uma propaganda nossa nessa transição do símbolo que foi para a nossa camisa. poxa, que bacana isso, porque se os homens têm um símbolo que representa um gênero, pô, nada, na verdade, não tem muito a ver vocês carregarem esse mesmo símbolo, né, dos homens. Então tem muito a ver vocês dizerem, não, a gente vai fazer o nosso e esse vai representar a gente. Eu achei magnífico. Deve ter sido importante para cada uma de vocês que participou disso ter feito parte desse movimento, né? Não, e o que é legal é que hoje a gente, por onde a gente vai, a gente é conhecida como as Iaras. Sim, Antes desse movimento todo,
o masculino era conhecido como os tupis e o feminino, seleção feminina de rugby. Então a gente criou essa presença forte que todo mundo hoje pode conseguir conhecer as Iaras. Então já tem um símbolo, pesquisou no Google, vai aparecer lá, as Iaras vai apresentar a seleção. Sim. Não, tanto é que nas Olimpíadas agora desse ano, aquela coisa de tá olhando placares, tá olhando as notícias e tudo mais, até antes de conversar com a Raquel Corran, né, que tem episódio com ela aí, de uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu olhava as notícias, as Iaras, aí eu, tá, as Iaras, o que é as Iaras? Aí eu percebi, percebi que é o apelido, né? Como elas são chamadas, porque os homens são os tupis, então faz sentido. E é legal porque tem essa coisa no rugby, né? No rugby tem os All Blacks, tem as. Aí tu tava falando pra mim antes, né, da gente entrar no ar aqui. Tu tá falando agora, na verdade, esqueci o nome das mulheres já. Black Ferns. Ah, Black Ferns. Então, tem essa coisa do nome, ela é importante para a cultura do rugby, para a cultura do esporte. Então, Não, e foi bacana uma pra coisa que a caramba. gente marcou, porque até a Argentina e outras seleções começou a tentar criar esse espaço também. Então, o Ah, masculino legal. se chama os Pumas e as meninas começaram a brigar para ter um espaço de Las Pumas. Então, cada um viu que era importante essa identidade visual e elas começaram a batalhar, cada seleção começou a batalhar pelo seu espaço. Sim. Não, perfeito, perfeito. E vamos lá, falando aí de como que a Cláudia Telles começou no esporte, começou no rugby. E vamos lá, como é que foi isso? Como é que foi teu primeiro contato com o esporte? Tu sempre olhou assim rugby e disse: "Ah, não, quero cair na porrada com o pessoal no campo". Ó, vamos lá. Eu falo isso para é uma história engraçada, então todo mundo acaba, né, se divertindo. Eu sou do Recife, eu fazia atletismo e tinha uma rival de prova, que hoje a gente é grandes amigos, uma rival de prova, e fazia muito tempo que a gente não se encontrava nas pistas. A gente se encontrou num campeonato brasileiro universitário, e aí eu perguntei, faz tempo, o que aconteceu, né? Você tá sumida e tal. Ela, eu tô fazendo um esporte novo. Aí eu, que esporte? Ela, não, já já eu te explico. E eu fiquei, né, naquela, nossa, que estranho. Ela, a gente tava no mesmo hotel, ela, quando chegar lá no quarto, eu te mostro. Eu falei, nossa, estranho, precisa chegar no quarto, né, pra mostrar alguma coisa. A gente saiu do shopping cheio de sacola, chegou no quarto, ela me tacleou, me derrubou na cama. Aí eu falei, menina, você tá louca? O que você tá fazendo? Ela, não, você perguntou qual era o esporte que eu tava praticando. Esse é o esporte. Aí eu falei, menina, você vai deixar de correr em linha reta pra apanhar da galera no campo. Aí ela, claro, é muito divertido, é muito bom. Eu falei, não, você é louca, você não tem noção do que você está fazendo da sua vida. E aí a gente voltou do campeonato, eu fui olhando ela treinar, e eu olhava, eu fazia, gente, eu ia assistir o treino, eu fazia, gente, não faz sentido, que loucura, não faz. E eu Não tinha faz 55, sentido ficar indo pra frente e só poder passar a bola pra trás, não faz sentido. tem uma bola oval, eu fazia, gente, não faz. Um negócio que não dá. Até o momento que eu cheguei um dia que eu fiz, tô aqui sem fazer nada, vou tentar. Eu fui. Eu fiz uma coisa que eu não tenho ideia naquela. Hoje eu entendo, né, o que foi que eu tinha feito, mas eu não sabia. A gente foi jogar contra o masculino do Recife e um dos meninos varou, assim, furou a linha e foi fazer o ponto. As meninas tinham me dito uma regra assim, ó, quando você tá com a bola na mão, você corre para frente. Quando alguém passar, você derruba. Tá bom. Sim. Então, quando alguém passou, que foi o rapaz, quando ele ia apoiar a bola, eu vim que nem um míssil e derrubei ele. Na hora que ninguém estava nem esperando, porque achou que, não, já pontuou, tudo bem. Nem ele estava esperando. Então eu derrubei, e aí todo mundo gritou, Ei! E eu fiz, Ei! Foi o quê? Tá tudo certo? Foi uma falta? O que aconteceu? E aí, não, foi muito bom, Ei! Mas o que foi que eu fiz? E aí ninguém me explicava o que tinha acontecido. Esse foi o primeiro treino, então foi para mim. O que me marcou muito foi o terceiro tempo. Então, teve o treino, onde teve
feminino e masculino com interação, e no final teve um terceiro tempo que era um momento de confraternização num posto de gasolina do lado do campo, onde todo mundo ia tomar um suco, uma cerveja, um sorvete. Então eu achei muito interessante esse tipo de entrosamento que tinha, dos valores que eles aplicavam. Eu falei, nossa, eu vim do esporte individual que, independente se você está ganhando ou perdendo, você vibra sozinho no pódio, né? Você ganhou a prova, tá lá, mas você acabava só vibrando sozinho. E aquilo ali, independente do que eu tinha feito, todo mundo vibrou junto comigo. Eu falei, nossa, que legal, que interessante. Esse foi o meu primeiro contato com o rugby. E como Pô, foi, né? legal, legal. E tu tinha que idade aí quando tu começou, Eu teve esse primeiro conheci o contato? rugby, eu acho que eu tinha 18 anos. Foi Não, um dos meus começou primeiros. mais Oi? adulta já. Tu começou adulta já. Já comecei adulta? Eu conheci no universitário. No campeonato universitário, que as meninas estavam indo, né? Que é a atleta que eu falei, é a Amanda Araújo. Ela veio comigo convocada para a seleção, então as duas. Ela me apresentou o rugby, a gente foi junto, Sim, convocados para a seleção, a gente foi junto para o Rio de 2016, então para a gente foi bem importante. que legal. E eram inimigas, não, tô brincando, né? E Não, eram, não e eram adversários. adversárias. Não, não, eu sei, tô brincando. Não, aqui É, tem esse, esse mito, né? Que a gente se torna inimiga. Não, a gente compete tanto, assim, todo final de semana, o ano, a gente se torna. E no atletismo, a gente vai muito no que a gente não compete para o outro, né? A gente compete para a gente. Individualmente, a gente tem a disciplina de treinar para ser sim. melhor para a gente, superar a gente, né? Não o outro. Sim, exato, porque tu não tem o confronto direto com o outro. Tu tem um confronto com o tempo que tu tava, né? Qual era a modalidade que tu fazia É de que eu já fiz atletismo? de muito, né? Mas eu e ela, a gente fazia 400 e 400 com barreira. Então a gente competia entre essa Fazendo correr. modalidade. Sim. Então tinha uma vez É, que eu então ganhava, é outra vez isso. que eu ganhava. Pô, então tu era uma promessa olímpica também, Ô, nos rapaz, 400. quem dera, quem dera. Ah, mas que bom então que tu trocou de esporte. Mas o que eu ia comentar é que, poxa, legal é que é interessante que esses esportes individuais, que não é um confronto com outra pessoa, um confronto não é uma luta, não é um tênis de mesa, por exemplo, coisas do tipo, é, é tu contra ti mesmo. Sim. E E foi aí é ele ser melhor do que tu foi ontem, de fato. E não é balela, é tipo, tu tem que ser melhor do que tu foi ontem, porque né, tem que chegar a tal objetivo. sim. Isso foi um dos pontos que me fez fazer a transição de modalidade muito mais fácil. Não muito mais fácil, mas que quem é do atletismo tem a disciplina que tudo depende de você. Quanto mais disciplinado e focado você tem, assim, você consegue evoluir muito mais rápido. Quando a gente foi convocada para a seleção, ele deu 6 meses fez, ó, vocês têm 6 meses para mostrar resultado. Dentro de 4 a 5 meses, a gente já estava representando o Brasil lá fora. Então, foi uma coisa que a gente Pô, tinha, legal. nem imaginava, nem almejava, né? E quando a gente viu, a gente já estava competindo pelo Brasil. Pô, não, isso é fascinante, isso é excelente. E, e o que te atraiu no rugby de fato foi essa coisa do coletivo, mas teve algo a mais aí? Porque do nada a guria só te disse, olha, é esse esporte que eu tô fazendo. Te jogou na cama e tu disse, tá, o quê? Que mais te atraiu, assim? Teve algo a mais? Foi a oportunidade de viver do esporte. Então, no atletismo, Boa. você tem um tempo meio limitado de você. Se você não estourou numa faixa etária, assim, pelo menos no Nordeste, né? Se você não estourou entre 17 a 19 anos, não está na melhor entre os melhores do Brasil, você não tem condições de subir mais que isso. Você precisa se Sim, dedicar muito para conseguir. E fica uma distância muito grande para esse sonho olímpico. Quando teve essa oportunidade, que acredita que eu nem sonhei,
Isso, foi as meninas do time naquela época que juntou, fez uma cotinha assim de valores para bancar eu e a Amanda Araújo para uma seletiva da seleção Nossa, e fez, ó, vocês vão, a gente não, cara, vai gastar muito dinheiro. Não, não, vocês vão, eu tenho certeza que vocês vão ficar lá. E a gente, cara, a gente é uns palitos, não... o que, é que a gente vai fazer? Não, vocês vão. E elas bancaram, assim, fizeram uma, foram para sinal, pedir dinheiro para ajudar a gente aí. E foi dito e feito nessa seletiva. A gente foi, quer dizer, a gente já foi, tinha sido convocado antes, né? A gente tinha sim, participado de uma etapa do Super Sevens que o técnico da seleção tinha gostado da gente, chamou a gente no final do torneio, perguntando se a gente tinha interesse. A gente nem acreditou na época, a gente olhou assim uma para outra, e, esse cara é louco. Não, vocês viriam para São Paulo? A gente, aham, sei, tá bom. E tá depois passando a eles perna na chamaram, gente. não, só tá aqui dando, enchendo linguiça, né? E não, aí depois eles mandaram o convite para estar na seletiva, e aí fez assim, ó, vocês vão para a seletiva e já traz tudo para Poxa, a gente já ficar. Então, foi uma experiência que, quando a gente foi convocada, né, dentro dessa seletiva, a gente foi as duas juntas para a sala. Aí uma olhou para a cara da outra, fiz, cara, só vou se tu for. Ela, eu também. Então é isso, vamos juntas. Então, embarcamos na ideia. Então, a oportunidade de vivenciar o sonho de ser atleta, de alcançar um Pan-Americano, uma Olimpíada, representar o Brasil a nível circuito mundial, foi o que me cativou na modalidade. E aí o resto foi aos poucos me apaixonando por cada pessoa que hoje eu não teria o privilégio de conhecer se eu tivesse ficado no Recife. sim. E foi pouco tempo depois que tu começou a praticar, né? Houve Foi, algum... a gente começou em 2019, a gente tinha 19, a gente foi convocada, em 2019 a gente foi convocada, e em 20 a gente veio para São Paulo, então foi Sim, grande o negócio. Não, sim, quer sim, dizer, não. 2000, não, peraí, foi em 2000 e... 2009 ou Não, foi em 2010. 2009, 2012 a gente foi convocada. E em Boa. 2013 a gente veio para São Paulo. Assim, não, pois é, eu tava pensando porque tu participou das Olimpíadas do Rio, eu pensei em pensar que aconteceu alguma coisa. Eu tô confundindo os números, foi mal, desculpa. Eu acho que foi a de Tóquio, né? Eu confundi com a data de Sim. Tóquio. Ah, perfeito, perfeito. Faz parte, final de ano, a gente aceita, estamos cansados já. Me Mas, sinto muito velha, né? Se eu voltar um pouquinho mais pra cá, não me sinto muito velha. que é isso. Pô, pior é que, né, eu vou falar uma frase de gente que é velha também, frase que o tempo passa muito rápido, tá louco? Eu nem consigo imaginar que já passou 8 anos que eu fui assistir as Olimpíadas, que as Olimpíadas do Rio aconteceram. E a parte mais triste é pensar que eu não sei quando que vai ter Olimpíada aqui no Brasil de novo. E aí. Nossa, eu acho que nunca mais, hein? Cara, Nunca mais é muito forte. Eu acho que, sei lá, os netos da nossa geração vão conseguir assistir, vão conseguir assistir umas Olimpíadas aqui. rapaz, vamos torcer, porque eu também quero. O netinho assim, eu também quero ir. Boa. Bom, e o cenário na época que tu começou a praticar o rugby, lá por 2010, né? Mais ou menos. 2009, 2010. Era completamente diferente, né? Tipo, hoje eu sei que o cenário não é um dos melhores que tem no mundo, mas está muito melhor do que era 14 anos atrás, 12 anos atrás, que é quando mais ou menos tu começou. Mas o que tu fala, assim, quais eram os desafios, os principais desafios que tinha naquela época, como tu lidou com eles? Ah, o desafio é entender, né? Era um rugby diferente, era oportunidade diferente para o feminino. A gente não tinha tantas etapas de circuito mundial. A gente foi, quando abriu a oportunidade do rugby voltar para a Olimpíada, deu um boom, assim. Então, todo mundo começou a investir nisso. Mas ainda assim era muito confuso. Imagina, é a única modalidade que precisa jogar para trás para avançar. Então, não era Sim, tão divulgado, não era tão aceito no Brasil. Então, é,
Mas você vê, né? Hoje, naquela época, eu conheci o rugby com 18. Hoje a gente tem M13, M14, ele até e chega numa, pronto, esse final de semana teve o Cultura Inglesa, que é o campeonato juvenil, e estava com uma qualidade Legal. imensa. E desde do M18 ao M19, quer dizer, M16, então tem uma qualidade enorme que tem crescido no rugby, que antigamente a gente não tinha, a gente era na cara e na raça. Do primeiro momento que a gente juntou um monte de meninas para jogar uma modalidade diferente, até a evolução do feminino entrar no circuito mundial, participar das etapas com outras seleções que já vivenciavam o rugby de qualidade diariamente. Então, eu aprendi muito. Hoje eu não, hoje eu tenho um conhecimento de rugby totalmente diferenciado do que quando eu comecei. Então, quando eu comecei, eu era limitada a quê? Você só corre, pega a Sim. bola e vai embora. Então eu era assim, eu não podia pensar mais em nada. Eles diziam assim, ó, você só pensa em pegar a bola e correr. Então eu falei, Sim. beleza, vou focar nisso e ser a melhor ponta que eu posso oferecer para o Brasil agora. E hoje não, hoje o rugby mudou num patamar que ele é tão rápido que você não consegue definir quem vai ser a seleção que vai ganhar o circuito, a etapa naquele momento. Então, a Olimpíada, vou dar um exemplo. Quem ganhou as etapas do circuito foi a Austrália e a Nova Zelândia. Na Olimpíada, a Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos. A Austrália ficou fora. Ah, Então, foram pessoas totalmente diferentes. No masculino nem se fala. O masculino, o Sevens masculino é uma velocidade, força totalmente diferente de qualidade também. Mas aqui no Brasil a gente deu uma queda depois da pandemia, né? A gente estava crescendo muito, colocando o rugby na escola, tendo mais divulgação, estando mais presente nisso. Os projetos de Vem para o Rugby, Nina, que é um projeto voltado só para o rugby feminino. Então, tinha muitos aí, deu uma queda na pandemia e a gente teve que começar todo o trabalho de novo pós-pandemia, mas a qualidade é de se admirar uma quantidade. A gente tem agora várias seleções juvenis femininas. Então, cara, sim. era um sonho. Então, imagina que se eu começasse, se tivesse isso antes, com 18 anos eu estava competindo juvenil antes de competir o adulto. Sim, sim. Não, com certeza, com certeza. Mas faz parte do processo. É legal que tu sabe que tu fez parte dessa trajetória que melhorou a situação de todo mundo, né? É um sentimento que é excelente também. Não, é gratificante poder fazer parte da construção, né? De deixar um pouco mais fácil, como outras que vieram antes de mim, deixaram o espaço pronto para muitas coisas do que a gente conseguiu trabalhar e abrir a porta, deixar mais aberta a porta para as pessoas que estão vindo e que estão vivenciando ou querem viver esse sonho. Até o meu também, sobre relação às pessoas que vivem do rugby desde pequenininhas, com a Bianca Silva, a Leila, que vem de Paraisópolis, que nasceu do rugby com 9 anos lá jogando, como pessoas como eu, que fez transição de modalidade, que é a Thalia, a atual ponta extraordinária que a gente tem na seleção, a Gabi, então, a Yasmin também, que são as pessoas mais rápidas do grupo hoje, que fizeram transição de modalidade. A Choba, Sim, então são pessoas que fizeram. A gente tem esse grupo que veio da raiz do rugby, desde pequenininho, como tem o grupo que legal. fez transição de modalidade. É, legal pra caramba. Eu lembro quando eu era mais novo, eu cresci numa cidade chamada Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, e que lá, eu morava do lado de uma praça poliesportiva que tinha, assim, ó, pena que ela ficou muito tempo meio sucateada. Agora estão melhorando. Mas tinha pista de atletismo, aquelas pistas de ciclismo que são meio rampa, assim. Pista de Indoor, ciclismo. Não era indoor. É como se for igual aquelas indoor, que não é plano, que ela né, tem ali a subida, descida, assim. Mas é do lado de fora, né? Ela não é na rua. Tipo, tem a pista de ciclismo, de atletismo, de corrida de 400 metros. Tem um outro anel, que seria essa pista
que é essa pista de ciclismo em asfalto por dentro, assim. E aí dentro dessa pista tem ali quadras de futebol, quadra de basquete, cancha de areia para jogar vôlei de praia. Tem até aquelas gaiolas de atletismo também. E é muito louco que, mesmo tendo toda a estrutura, não era usado para todas essas possibilidades que a praça oferecia. Mas eu tava falando da praça porque lá treinava um time de rugby. Olha, que Não lembro legal. se era feminino, se era masculino. Eu lembro que eu via mulheres e homens jogando de vez em quando. Então provavelmente era dos dois. Mas foi quando eu tive no primeiro contato vendo rugby, foi vendo o pessoal que ia para essa praça treinar no campo de futebol que tinha lá também. Tá? Olha aí. E é um negócio massa, porque hoje eu já não moro lá tem uns 4 anos, mais ou menos. Mas eu imagino que deva estar bem mais forte, né? Eu saí de lá no meio da pandemia, então não sei, mas imagino que seja bem mais forte e é algo que me deixa muito animado, assim, de ver, poxa, os esportes crescendo traz ânimo pra caramba. Tem a visibilidade, né? Tem várias séries que tem no Netflix hoje, filmes que falam e mostram. E quando eu vou dar palestra em escolas, você lembra de tal filme? Nossa, eu vi tal série. Então eles vão associando e ter essa Sim. referência, né, no grupo deles é bem importante. Não, um dos meus filmes favoritos, né? Nem filmes de esporte, um dos meus filmes favoritos, já deve estar até pensando qual é, o Invictus. Sim, Aquele é o filme, pra mim, clássico. é o clássico de quem curte rugby, né? É o Invictus e ainda tem, porque tem ainda a questão da apartheid, racismo, tudo mais, que eu acho, assim, ó, ensina muita coisa aquele filme. Sim, Que para quem tá nos ouvindo, se não viu o filme do Invictus, veja, trata sobre a Copa do Mundo de Rugby que aconteceu em 1997, eu acho, 98, não lembro, os finais dos anos 90, em que o Nelson Mandela acabou de assumir a presidência da pós-apartheid, e aí tem um baita tabu, um monte de coisa acontecendo. Então não vou dar spoiler, mas é isso. é muito bom, é Mas muito é muito bom, né? É muito bom, concorda comigo, então tá ótimo. E qual foi o momento mais marcante desse teu início de jornada aí? caramba, no início da jornada. Isso voltado para o esporte ou alguma No coisa? início da jornada do rugby mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que a parceria que. Imagina que tem uma casa repleta de pessoas de todos os lugares do mundo, né, assim, do Brasil, juntas, com culturas e jeitos de criações diferentes, e a gente tendo que se adaptar. E eu e a Amanda Araújo, a gente entrou, né, embarcou nisso. E a capitã atual, ela foi buscar a gente na casa do meu tio, que a gente morava no Grajaú, que era bem longe de onde a gente treinava. E ela fez Bem, questão de bem, buscar a bem gente. longe o Grajaú, bem longe de tudo, né? Isso, e ela foi lá buscar a gente, dizendo, não, vocês não podem ficar lá, vocês vão ficar com a gente. Então deu um jeito de caber a gente até ter um outro lugar pra gente. E o jeito que o rugby, os valores que o rugby aplica, não só no esporte, não só dentro das quatro linhas, mas fora também. Então, por isso que eu falei no início que é uma família, é um grupo de pessoas que, se fosse em um outro momento, eu não teria chance de conhecer. Então, hoje eu conheço pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo que o rugby me proporcionou a conhecer e mudar a minha vida. Então, tem uma jogadora, vou dar um exemplo que isso foi uma coisa marcante também. A Ruby Tui, da Nova Zelândia, ela foi considerada a melhor jogadora do mundo, acho que em 2018, 2019, que era já meio estranho, porque ela era Ford no Sevens, e normalmente os troféus de melhor jogadora são aquelas que mais pontuam. E nesse não, ela foi uma Ford, então foi uma coisa diferentona. E ela faz uma coisa, não sei se ela faz ainda, mas ela fazia, questão de aprender o nome de cada jogadora que ela vai jogar contra e falar
na língua nativa do time que ela tá. Então ela passou por mim, bom jogo, Cláudia Telles. Nossa, Aí eu no meio da cumprimentando geral, thank you, good game, thank you, good game. Do nada, falando em português, eu, não, mulher, vem cá, vamos conversar. como Então, assim? esse tipo de entrosamento, do nada veio um português no meio do negócio, não, vamos conversar e ter esse tipo de contato, independente, como eu falei também, né? Quando a gente entra no campo, a gente é adversário, não é inimigo. A gente Sim, vai dar o nosso melhor ali para contra o adversário, mas a gente não vai fazer de tudo para ganhar, porque tem um limite ali que vou fazer de tudo, talvez machuque o adversário, a gente tenta não fazer isso, não por maldade. Então, e depois terminando isso, tem o terceiro tempo, que é a confraternização, e a gente fica rindo, brincando, dançando, esquecendo de tudo que passou lá no campo e hoje se tornando amigas. Né? Esse é o que mais me marca dentro da minha trajetória. ah, que legal. Não, porque jogo é jogo, né? Não adianta. Vai ficar ali no jogo, Isso. depois é isso. Não tem mais o que fazer. É, Não, tem mas, aquele nome que a gente fala, o melhor jeito de respeitar o adversário é dando o seu melhor. sim. Não, eu não vou reduzir o meu potencial porque eu estou jogando com um time mais fraco. Não, eu vou dar o meu melhor, independente com contra que time eu vou jogar. Sim, sim. Não, perfeito. Perfeito. Melhor forma de respeitar o adversário é jogando. Mas, se tratando aí um pouquinho ainda desse início, me fala o seguinte: tu falou que começou a jogar na universidade. E como na época que estava fazendo universidade e tudo mais, como é que foi equilibrar essa vida de esporte, né, querendo aí ser alto rendimento, estudo, outras questões da vida social que todo mundo tem, vida pessoal, Ó, né? Não tem. é muito difícil, né? Não posso dizer que é fácil, é um desafio, que todo mundo que é atleta, eu acho que não só atleta, mas aquela pessoa que tem um ritmo diário da rotina que é desgastante, chegar a estudar à noite, nossa, você chega sem conseguir nem abrir o olho. Mas é muito importante ressaltar que a nossa vontade de querer aprender e ter uma profissão depois do esporte é essencial. Então, nossa carreira de atleta, ela é curta, ela é intensa, você vive aquele momento intensamente, mas ela é curta, ela termina muito cedo. E eu vou dar o meu exemplo, eu queria que a partir do momento que eu me aposentasse, eu parasse de jogar, eu continuasse fazendo outras pessoas sonharem. Então, do mesmo jeito que eu sonhei, eu gostaria de dar oportunidade para outras pessoas sonharem e realizar assim como eu. Então, hoje eu sou formada em educação física, estou terminando a faculdade de fisioterapia para juntar Uhum. isso uma coisa na outra. Então, trabalho também com a CBRU, com o rugby dentro da escola, que para mim é onde eu conheci o esporte quando eu tinha 11 anos, na escola estadual, da onde eu morava. Que Não legal. tinha, não tinha nem noção do que era o esporte até aquele momento. E eu acredito que o esporte dentro do ambiente escolar é a melhor maneira da gente continuar aumentando a quantidade de participantes, de jogadores, de alto rendimento, alimentando a nossa seleção e alimentando sonhos também, né? Então, esse trabalho, por mais que seja cansativo, é necessário. Então, você vê que a parceria da seleção tem cultura inglesa, é, a faculdade Estácio, que estimula a gente a fazer uma transição de carreira ou continuar estudando, ter uma segunda língua, que a gente consiga, essa parceria consiga fazer com que a gente continue trabalhando e tendo uma formação pós-atleta. Sim, sim, não, é excelente isso, né? Porque o atleta, ele, eu querendo ou não, infelizmente, quando tu tá atuando como atleta, tu tem. É um tempo curto que tu tem de carreira de atleta, né? Comparado a que as pessoas normalmente se aposentam, quando se aposentam, pode se aposentar a partir de 60 anos, né? Então, tipo, né, tu fica. Dá pra te jogar fisicamente, dá pra jogar por uns 20 anos, mais ou menos, né? Eu sempre boto na conta até os 40 no máximo.
tem uns que se passam e tá tudo bem, tem saúde para isso. Sim. Mas, né, eu boto aí uma base de uns 40, que a maioria no máximo vai até isso. Mas é importante pra caramba ter esse preparo, né, pra depois. Porque não adianta, uma hora. E aí, uma hora acaba. Uma hora vai ter que parar, vai ter que fim da chuteira, né, tudo mais. Não, eu Mas, acredito que o melhor ciclo pra gente foi a pandemia, sério? Por quê? porque abriu essa margem de estudar online. Ah, perfeito. E a gente conseguia, durante as viagens, acompanhar as aulas. Então, estava lá no meio da reunião, a gente assistindo a aula, ou no meio do jantar, a gente acompanhando a aula. Então, nas viagens, né, por causa do fuso horário, a gente estava sempre acompanhando, que deu o privilégio da gente estar presente. Quando Sim, não, a gente perdia muitas aulas por causa das viagens e tudo, a gente tentava recuperar com trabalho, com prova. Era sempre um processo bem mais delicado. E aí, nesse período da pandemia, abriu esse espaço, não, tem aula online. Nossa, gravando a aula, nossa, ótimo, é isso. Foi o que facilitou e ajudou a gente, a muitas pessoas se formarem nesse processo. não, perfeito, perfeito. Eu acho que é o ideal atualmente para algumas situações. Não adianta. Eu não posso ir na faculdade. Então faz online, velho. Tem como fazer. Tem como. E é bom pra caramba que isso ajudou muita gente. A pandemia foi ruim pra caramba, mas teve situações que serviu pra ajudar, ficaram pra ajudar as pessoas, né? Não adianta. Mas com tudo isso que aconteceu, as pessoas que tu conheceram, quem foram teus maiores influenciadores aí na carreira, né? De pessoas que tu olhava e dizia, cara, eu quero chegar lá. E aí, quando tu vê, tu tava jogando com a guria que tu dizia, cara, não acredito. Olha, a Paula Shibashi, para mim, foi uma das que eu olhava, nossa, uma japonesa minúscula, morena, uma habilidade, pisava e acelerava e brava. E a Júlia Sardá, que era a capitã quando eu cheguei. Então, eram as duas pessoas que eu via, né? E foi um campeonato que eu fui como Recife. Então, a gente estava lá acompanhando, vendo as finais, e a final tinha sido SPAC contra o Desterro. E era elas duas se pegando, assim, quando a Paulinha pegava a bola, cruzava o campo, a Júlia vinha e derrubava. Eu fazia, gente, elas são sensacionais, elas jogam muito. Então, foi o primeiro contato que eu vi, eu fiz, cara, elas são incríveis. E quando eu tive a oportunidade de conhecer elas, eu quase não conseguia falar. Assim, ficava tão na minha, assim, super sem graça, com medo de falar alguma coisa, né? E sei lá, ser interpretado de forma errada. Eu, meu Deus, eu tô aqui, a oportunidade de jogar junto com elas. Sim, Tem até uma história engraçada que quando a gente começou a treinar e a jogar junto, a Paula Shibashi, ela tem uma disciplina e foco muito grande. E ela se cobra muito individualmente. E ela tinha um passe muito forte. E que às vezes eu não conseguia pegar, batia na minha mão e espalmava. Aí eu, ai, desculpa, Paulinha, desculpa. E ela saia brigando, mas não comigo, ela brigava com ela. Nossa, não sei o que, sim. passe ruim. Nanana. E teve uma vez que ela passou gritando pra mim, ela, Cláudia, passa a bola, passa a bola. Eu fiquei tão nervosa que eu passei pra frente a bola, assim, ó. Não, Nossa, você é a Paulinha, né? A Paulinha sabe o que faz. Fiquei tão nervosa que... Então, essas duas pessoas foi o que me inspirou e olhou, assim, pessoas incríveis. Fora a Baby também, né? Não sei se você conhece, Beatriz Futuro, que é mundialmente conhecida como Baby, que tem o dom, ela que me convenceu, ela convenceu a mim e a Amanda a vir para ir para o Niterói. pô, legal. Então, ela tinha poder de persuasão, ela estava na minha seletiva. Então, o jeito simpático, extrovertido e descontraído que ela tem foram as pessoas que marcaram e levou a gente para um outro vivenciar esse esporte de ser descontraída, né? São três pessoas de perfis diferentes que cativaram a Sim. gente nessa modalidade. Pô, massa pra caramba, porque. E acaba que a gente leva. A gente, né? Eu falo porque me colocando numa situação de que eu tenho alguém que eu olho, eu digo, cara, eu quero ser aquelas pessoas. As pessoas, no geral, quando tem esses personagens na vida que são grandes influências né, no que querem fazer, essas pessoas, a gente leva essas pessoas pra sempre, né? Tipo, não, mas tal pessoa fez de tal jeito, então vou seguir aquele exemplo. Tá dando certo para as pessoas, então vai dar certo também para mim. Sim.
Foi até a resiliência, né? Então, a Júlia, no processo que eu estava acompanhando, a Júlia, Baby, a Sbash também, no processo que eu comecei a jogar pela seleção, jogar mesmo, ser convocada e tá nas convocações, a resiliência de várias lesões que elas passaram pelo processo até chegar no Rio 2016, e ali de desgaste físico e persistir, lesão muscular, e não, eu não vou abrir mão desse sonho e tal, de Sim, independente dos desafios que surgiam ou obstáculos, elas estavam lá focadas, e também focadas no que elas poderiam proporcionar e ajudar as outras pessoas a alcançarem. Então, isso era uma coisa bem legal. Não tinha aquele lance de, eu vou pisar no seu pé para ser convocada no seu lugar. Não, eu quero ser melhor, e aí para sim, você ser convocada, você precisa ser muito melhor que eu. Então tinha sim. esse espírito que me cativou nelas. É o modo certo de se pensar, né? Não tem que Sim. torcer pro modo outro, tem que torcer para que eu seja o melhor. E é isso. Excelente. E vamos lá. Agora vamos para a parte que é a que eu mais estou animado para conversar contigo, que é falar um pouco sobre como foi a preparação para as Olimpíadas. É engraçado o pessoal que quem está nos ouvindo, eu sempre gosto de mandar uma prévia do que vai ser a conversa para qualquer pessoa que eu vou entrevistar. E eu cometi a gafe nessa prévia de falar sobre classificação para as Olimpíadas. Só que na hora que eu estava formulando, eu esqueci do fato de que a gente já estava classificado. Então não tinha essa preocupação de classificação, né? Então, uma coisa a menos para se preocupar. Mas provavelmente tinha amistosos, torneios amistosos, né? Eu não sei ao certo como funciona no rugby, mas como foi esse momento? Tipo, vocês já sabiam que estavam classificadas e que 2016 era só chegar que vocês iam estar no Rio, de um jeito ou de outro. Como é que foi esse ciclo de 2013 a 2013, 12, 13 até 16 chegar nesse momento? Como foram as preparações, a ansiedade? Como foi? A gente passou por uma troca logo no início de preparador físico, aí veio o italiano Aristide Guerreiro, então ele ficou com a gente até 2023, 24, 23. Foi um ciclo bem grande e ele tinha um método de preparação de circuito, aí vinha rugby, então ele mesclava uma coisa na outra, tentando preparar a gente da melhor forma. Então, fisicamente, eu acho que a gente estava bem preparada. A dificuldade é que a gente tinha menos rugby que normalmente as outras seleções que jogam desde pequeno, Sim, né? Que já é bem enraizado neles. Mas a nível sul-americano, a gente queria participar de todas as etapas que teve, sul-americana e pan-americana, e eles não deixaram, a gente foi para o Sul-Americano, a gente ganhou o Sul-Americano, mas o evento teste, que era um evento preparatório para a Olimpíada, que foi no Rio, foi no campo onde a gente jogou, eles não deixaram a gente jogar nem como convidado, é. porque valia vaga, a segunda vaga sul-americana, para Ah, participar sim. Aí a gente, não, mas a gente só quer jogar, não precisa, A não, gente só que não, não. deixa a gente brincar no parquinho também. Deixa a gente usar como preparação. Eles não deixaram. E aí ficou disputando a vaga a Argentina e a Colômbia, né? Que foi até meio trágico o último momento que a Argentina estava perdendo. Foi fazer o ponto. A última jogadora, assim, já tinha acabado o tempo, ela foi apoiar a bola, não sei o que aconteceu direito, assim, o que passou na cabeça dela. Ela demorou para apoiar a bola, a jogadora da Colômbia derrubou ela para fora. E então a Nossa. Colômbia acabou sendo o segundo time sul-americano a participar da Olimpíada por esse detalhezinho. Então foi sofrido, assim, para elas foi. A Argentina Que sofreu, doído. Não, doído, foi doído. e as maiores potências do rugby na América do Sul é Brasil e Argentina, atualmente, correto? Isso, Na América do Sul. foi. Mas a Argentina, eu sei que a Argentina, no masculino, pelo menos, é mais forte que o masculino da seleção brasileira, por exemplo. Sim, porque pronto, eles Tem uma foram no tradição maior. Sevens, principalmente, eles foram um dos que ganharam, ficaram no top 3 no circuito mundial. Sim, Então, pô.
São muito fortes. Então, não é uma batalha fácil, né? Nada para a Colômbia conseguir tirar a Argentina. Foi um negócio absurdo, então. Mas, Foi uma coisa que foi sofrida, assim. Elas se encontraram depois no Pan-Americano e foi uma nossa, batalha também de ganhar na prorrogação, assim. Foi um negócio quente. mas cá entre nós, eu acho que eles não deixaram o Brasil participar para não dar treta entre Brasil e Argentina nesse torneio aí. Todo mundo vibra, né? Sempre tem os comentários de, e aí a final vai ser Brasil e Argentina, aquela rivalidade de times. Aí eu acho que sempre, né? Independente de que se for ping-pong, Se empinando for bolinha pipa, de vai ser gude. contra. Vai ser contra e vai ter essa rivalidade sempre. Não, com certeza, com certeza. E aí, quando tu foi convocada para os Jogos Olímpicos, qual foi o sentimento? Olha, Chorou foi. muito? Primeiro eu gelei, né? Porque foi um evento bem legal, né? Foi bem interessante que eles fizeram. Eu fiquei tão nervosa antes da convocação que eu tive uma crise de pânico. Minha língua começou a Sério? formigar, eu comecei a passar mal, comecei. Foi. Não teve problema com os dentes também. Não, esse ainda estava bom. Esse aí tá bom. A gente treinou antes, depois a gente foi para um teatro, onde eles passaram vídeos de todo o processo que a gente fez, e jogos, e o quanto a gente evoluiu até aquele momento. No final do vídeo, ele foi passando cenas de pessoas e botava uma foto. Cenas de pessoas e botava uma foto. Para mim foi dolorido, porque a gente estava com um grupo de 30 pessoas, 32 pessoas, de jogadoras boas, assim, incrivelmente boas, habilidosas, e que seria muito difícil a convocação, e que qualquer pessoa que ficasse fora realmente ia ser doloroso. E foi no final é a escolha do alto rendimento, né? Sempre vai ter alguém de fora. É Sim. difícil para o técnico, é difícil para quem está lá vendo a convocação. Mas depois que chamou meu nome, eu fiz, meu Deus, glória a Deus, é isso. Desci nervosa, sem acreditar ainda. Passou uns 2 dias ainda, assim, cair a ficha de que eu realmente iria estar na Olimpíada. Então, foi emocionante e é indescritível por todo momento que é, né? Então a gente teve uma prévia do que é o Pan-Americano, que é uma Olimpíada pequena, Sim. que tem uma vila e que você encontra os melhores atletas do Brasil e do mundo no mesmo ambiente, comendo, trocando ideia, a oportunidade de conhecer outras pessoas de outras modalidades, admirar essas pessoas, né? Porque não é fácil ser atleta e não é fácil ser atleta no Brasil. E não é fácil ser atleta no E Brasil do esporte rugby. que não é tão valorizado ou reconhecido pelo mundo, Sim. né? Assim, pelas pessoas que vibram Resumindo, essa é profissão. difícil ser atleta no Brasil se tu não é do futebol. Isso. E E masculino, homem, e masculino ainda. ainda Resumindo, tem esse detalhe. tem esse detalhe. Então, que momento especial deve ser? É marcante, deve ser marcante pra caramba isso. E, e representar o Brasil no maior evento esportivo do mundo. Beleza, tu pegou, foi convocada, e aí depois tu já tava lá. Tu comentou no início da nossa conversa que, poxa, chega lá, vê a torcida, tal, ser acolhida, mas quando foi que caiu a ficha que tu disse, cara, eu tô jogando aqui? Quando a gente entrou na vila, que parece que a gente as pessoas mais importantes do mundo, e né? Naquele momento é. E você entra e tudo vibra, tudo é momento de te motivar, estimular. Então, dentro do nosso apartamento tinha palavras do hino nacional que motivavam. Então, dentro do tênis tinha uma palavra. Então, filho teu não foge à luta. Então, tinha cada prédio, né? Cada prédio não, cada quarto tinha uma frase motivacional. E para mim, chegar lá, tá lá na mesa de entrevista, falando como vai ser, o que você espera, você passar e conversar com todo mundo
A gente até brincou uma vez com o Arthur Zanetti, no mesmo elevador. A gente louco para tirar foto, assim. Aí a gente todo mundo tirando o celular do bolso. Aí a Baby dando gafe. Ela, nossa, você é pequeno mesmo, né? A gente, Baby! Aí todo mundo botando o celular no bolso. Aí ele, porque na TV eles aumentam um pouquinho. A gente, putz, Baby, caramba, velho. E, assim, a gente pensar que a gente estava com todos os atletas do Brasil, que são medalhistas, que estão representando o Brasil. Cara, eu tô realmente aqui. E eu vou representar o Brasil na Eles vão criar a Olimpíada. nata do esporte, de a nata de todos os esportes. Nata Brasil, de todos os esportes que tinha lá, estava lá. Porque, querendo ou não, o Brasil estava classificado em todas as modalidades, né? Isso. Pela primeira vez. E o engraçado foi, a gente começa a trocar ideia, eles também não sabem o que é rugby, né? E a gente fica trocando, explicando. E teve um momento que encontrou algumas meninas do polo aquático. E a gente, nossa, essas meninas são grandes, não quer jogar rugby, não? E a gente conversando, elas, não, o rugby é aquele que derruba na grama, não. Aí a gente parou assim, olhou. Sim, mas como é o polo aquático? Não, a gente só se bate debaixo da água, não pode mostrar em cima. Aí eu falei, tá tudo bem, então, numa profundidade da piscina de 3 metros, você levando o chute, tá tudo bem. Aí a gente começou a brincar e até, né, a gente foi ver os jogos, estava acompanhando, torcendo, então todo mundo chegava dos jogos e perguntava como foi e tal. Então foi um dos momentos bem interessantes e cativantes assim do ambiente olímpico, que traz muita coisa para a gente vibrar com os nossos brasileiros ali do lado. A gente talvez às vezes Sim. nem podia estar na arena, mas estava acompanhando nervoso, assistindo dentro do que a gente chama sala de convivência, né? Sala de Sim. convivência realmente, a gente entra e tem vários atletas ali convivendo e torcendo junto à outra modalidade. Sim. Não, perfeito. Maravilha. Legal. Tipo, pô, mas pode dar porrada, então. Não, mas debaixo da água pode dar porrada. Enquanto os juízes não vêm, não pode. Vem, não Não, pode. quem na grama dói mais do que É, apanhar 3 metros de profundidade. Tá bom, beleza. é interessante que aqui no podcast tem as entrevistas com os atletas e tem episódios que eu fiz falando de esportes específicos. Então, tem um que eu conto como é que surgiu o polo aquático. E uma das coisas que é muito interessante sobre isso que tu fez eu lembrar agora é que o polo aquático ele surgiu da ideia de se jogar rugby na água. Olha aí. Então realmente faz muito sentido toda essa conexão. Tanto é que, na verdade, aí, um pouquinho fora da nossa conversa, mas é interessante de que ele foi criado pensando justamente. Tem uma dúvida se foi criado pensando em se jogar futebol na água ou se jogar rugby na água. Mas que meio que foi uma mistura dos dois, assim. Mas foi criado na Europa, na Inglaterra, lá e tal. Então, é bem interessante como muitos esportes se misturam nisso daí. Mas agora, fechando esse parênteses aí, meio aleatório, mas falando de novo, voltando aí para essa experiência nas Olimpíadas, teve outros atletas que tu disse, cara, não, eu quero ver esse cara aqui nas Olimpíadas, eu quero ver essa mulher dar um abraço nela, dizer que ela é minha ídola, não sei. Teve mais alguém nas Olimpíadas que tu viu na vila, que tu disse, cara, eu não acredito que eu tô aqui. O Bolt. O Bolt, nossa, não, O esse Bolt. daí. Então, Eu cara, tava ele é pensando no nível Brasil só, eu pensei pequeno, então, tu conseguiu ver o Bolt. o Bolt, cara, ele era gigante. Por onde ele ia, havia uma multidão atrás tentando tirar foto com ele. Então, E dentro da chama pouco vila, né? atenção ele, né? Nossa, não, ele é gigante. Teve lá na vila do Rio, teve um ambiente da saúde, que tinha dentista, tinha vários ambientes onde você poderia passar. E a gente tava lá fazendo protobucal, bucal, e do nada ele sai, assim. Primeiro ele entra escondido, para Sim, ninguém ver, ninguém ficar tirando foto e tal. Aí do nada ele sai. Quando ele sai, vem uma multidão. Porque repórter não pode estar lá, né? Só fica num sim. espaço onde é de convivência, onde você pode entrevistar. Dentro da vila, não. Então, imagina que era ele, junto com outros atletas e quem trabalhava na vila, atrás dele tentando tirar Nossa, foto. sim. Então,
Bolt, e foi a primeira Olimpíada também da Simone Biles, que a gente viu também, então a gente não sabia quem era ela até o momento que ela competiu, a gente, nossa, Nossa. pequenininha, retada. Então, é o Bolt que é gigantão e a Simone Biles. Pra essa, eu acho que qual o nome daquela jogadora que falou aquilo pro Zanetti, que ele era pequeno? Ah, baby. Daquela Baby podia dizer, nossa, como tu é pequenininho. Podia, porque ela é muito pequenininha mesmo, ela é bem pequenininha. Eu disse, nossa, é infantil? Ai, não, cara, ela já é mais velha. Eita. Pô, sacanagem. Mas, não, excelente. Eu imagino que ver esses atletas estarem é um sentimento muito diferente. Deve ser algo. Tipo, tu até deve desconfiar. Será que é ele mesmo? Será que eu não tô tendo uma ilusão? É, a gente passa por esse momento de que, cara, será? Será que eu tô confundindo? Mas nem tinha como, porque o cara, assim, e super gentil, super gente boa. Não teve problema nenhum em tirar foto com ninguém da pessoa que Sim. estava trabalhando na limpeza dentro do nosso apartamento, a pessoa que estava servindo a comida dele. Posso tirar uma foto sua? Sim. Então, E tu diria então que participar das Olimpíadas foi o momento mais significativo da tua carreira? eu acho que ela marca muito, né? Talvez não seja o mais significativo, mas ela marca porque você se torna um atleta olímpico após isso. Sim. Então, ela O faz resto parte da da sua vida. história para o resto da vida. Então, independente do que me sabotarem, não conseguem tirar esse título meu. Eu fui uma das poucas, então, na minha apresentação nas escolas, eu falo, dentro da população mundial, 7 a 8 mil pessoas são únicas no mundo. Elas são as únicas pessoas que conseguem competir ou chegar a ser um atleta olímpico. Então, dentro da população mundial. É isso, essa porcentagem de 8% da população mundial são possíveis atletas olímpicos ou que já vivenciaram a Olimpíada. Então, eu fui uma das privilegiadas a chegar nesse grupo. Foi aquele especial. Então, tem essa parte muito significativa para mim, mas eu acho que o que a gente faz pós isso, a construção do que você vivencia, não só ter ido, né, mas a construção que a gente vive no esporte até hoje, mantendo até hoje, é o que torna dar sentido a nossa vida diariamente. Bom, com certeza, com certeza. E vamos lá, agora vamos pensar um pouco mais. Eu perguntei muito do passado, vamos pensar um pouco mais na atualidade, no futuro. Tu tá jogando hoje pelo time de Niterói, correto? Isso. Pelo time de Niterói, já foi campeã brasileira e dona do país aí no rugby. E, e o que tu planeja pro futuro no rugby? Pretende jogar por mais quanto tempo aí? Ó, eu fiz uma transição da modalidade, né? Então, como a gente estava falando sobre a preparação física, no rugby sevens ele é mais curto e é extremamente intenso, né? Então, são três jogos por dia, por Nossa, cada campeonato, cada final de semana. Então, a gente joga, é curto, né? Então, são dois tempos de 7 minutos, intervalo de dois, mas a gente joga três jogos. Então, ele é intenso, rápido, veloz, e isso exige muito da nossa capacidade física, fisiológica e mental. E eu fiz essa transição pós-lesão. Eu me lesionei antes da Olimpíada de Tóquio, me lesionei depois também. Então, teve esse processo. Eu passei muito tempo na seleção, né, dentro da seleção, sim, mas me machuquei em algumas competições importantes, mas que faz parte do grupo seleto do alto rendimento, acontece. Mas aí eu fiz a transição agora para conseguir a vaga da Copa do Mundo do 15. Então, a gente conseguiu classificar, estamos classificados legal. para a Copa do Mundo de 15, vai ser na Inglaterra ano que vem. E eu estou me preparando para isso, estou me preparando para ir para essa Copa do Mundo e a partir daí a gente vê. Então eu não estou mais no Sevens, tem um processo no Sevens que agora como técnica de dos times do Brasil. Então eu me machuquei agora e eu fui técnica do Niterói nesse último ano que a gente conseguiu o segundo lugar. Nós ficamos no pódio, então isso foi uma vitória. E agora como atleta estou me recuperando para disputar essa Copa do Mundo que vai ser Sim. bem, bem legal. Vai ser um marco, né? Porque é a primeira vez que tanto feminino quanto masculino classificamos para a Copa do Mundo.
E vamos jogar lá. Pô, que legal. Não, e vai ser na Inglaterra, que é um Isso, motivo a mais ainda para ser mais histórico ainda, porque é no berço do esporte, né? É onde foi criado o esporte. Então isso. é massa pra caramba, hein? Deve ser. Eu sou um cara que eu olho muito pra essa parte histórica também. Então eu só penso, cara, nossa, jogar na Inglaterra, onde teve os primeiros estádios, primeiras regras foram criadas e tudo mais, né? Então, bem bacana isso. E, e só para entender, o pessoal entender também, tem muita diferença da preparação física do. Eu imagino que tenha, meio besta a pergunta, mas como é que é a diferença da preparação física do 15 pro Sevens? Então, é que as competições acabam sendo um pouco mais longas, né? No Sim, 15. Então, você consegue ter um ciclo melhor de preparação. No Sevens, não, é uma competição atrás da outra. Então, vou dar o um exemplo agora. As meninas acabaram de voltar de Cape Town. Teve um final de semana em Dubai e a semana seguinte ela teve a segunda competição, que era em Cape Town. Então, imagina, nesse meio tempo é só descanso. Você precisa recuperar da viagem, sim, recuperar do torneio, dar um estímulo da academia, mas bem básico, para conseguir performar no segundo campeonato. E fora que tem a parte fisiológica, né? No Sevens é muito rápido. Então precisa preparar muito fibras mistas, né? De resistência e de velocidade. Então precisa acelerar e desacelerar e ainda assim ter uma preparação, um corpo mais forte, de massa magra, né? sim, No 15 não. No 15 a diversidade, ele consegue abraçar mais biotipos. Então tem pessoas mais gordinhas, baixinhas, mais fortes, tem as sim, pessoas mais magrelinhas, então com a quantidade de campo, como é um jogo por semana, então a gente consegue ter uma preparação agora. A gente está se preparando para a Copa do Mundo, né? Então esse ciclo a gente fechou de ganhar massa muscular. Então ganhar muita massa. Então a gente está muito pesada para o período. Então para esse sim, momento a gente ganha muita massa muscular para ficar grande e trabalhar com essa quantidade de peso. E futuramente a gente conseguir pôr mais intensidade. Então, no Sevens, que precisa ter muito estímulo de corrida e aceleração, no 15, você precisa estar mais forte e menos corrida. Então, você precisa estar mais forte, conseguir levantar e deslocar uma massa, do que necessariamente estar dando vários piques, porque no 15 não tem muito espaço para fazer isso. No Sevens sim. tem mais espaço para correr. Ah, sim, sim. Não, perfeito. Perfeito. E como que tu vê aí o crescimento do rugby no Brasil desde que tu começou a jogar? Então, é... Então, Não, ele evoluiu. Não, ele evoluiu muito, como a gente tinha comentado. A gente agora tem seleções de juvenil. Tem a seleção juvenil, que foi campeã nas últimas etapas do Sul-Americano juvenil. Então, a gente tem uma seleção juvenil, né? Então, tem times juvenis, não é só um time juvenil. Como a gente, sim, no primeiro Sul-Americano juvenil, a gente fez um catadão de meninas para competir. Hoje, não, a gente tem vários times juvenis competindo. Tem campeonato universitário, tem o campeonato o brasileiro, o Super Series, tem o BR, então são competições que cresceram muito, tem os estaduais, então a qualidade do rugby melhorou muito, independente, assim, teve a queda no período da pandemia, mas a gente conseguiu evoluir. Então sim, a ideia é continuar trabalhando para ter mais estímulos e ter mais meninas jogando. Então o projeto Nina, putz, que ajudou a gente a ter meninas jogando rugby e com rugby com qualidade está sendo incrível. O masculino também, então está vindo com uma base muito boa, os curumins, né? Eles se identificam com os curumins, ganharam o sim. último sul-americano também, Pô, então legal. a qualidade do rugby está sendo bem, bem melhor do que quando eu cheguei, né? Que era um catadão de mulheres com muitas habilidades e vontade de querer jogar. E agora não, a gente tem uma estrutura, a gente trabalha para isso, tem seleção de Sevens e 15, então imagina agora, somos Sim. classificados Não, ao circuito mundial do Sevens e do 15, então dá oportunidades também, o que eu ficou muito feliz é que antigamente as meninas jogavam só Sevens, então tinha alguns perfis que eram excluídos dessa modalidade, sim, que tem uma pessoa que é pesada, né? Não se vê muito físico, preparada fisicamente para o Sevens, mas agora tem um espaço de sonhar em vivenciar a seleção do 15, então
para mim, eu fiquei muito feliz com toda essa evolução. Que legal. Legal pra caramba. E agora, se tratando aí de, né, já que a gente tá falando de expectativas de futuro e tudo mais, tu é formada em educação física e tá fazendo fisioterapia agora. Ou ao contrário. Isso. Não, eu É sou isso formada em mesmo. fisioterapia, quer dizer, sou formada em educação física e estou me formando em fisioterapia. Boa, tá. Então é isso mesmo. E aí, tu pretende seguir sendo técnica depois de parar de jogar efetivamente? Pretende aí seguir no rugby mesmo? Ou pretende trabalhar em alguma outra área do esporte? Não, eu gosto dessa área, sou apaixonada, né? Então, eu falei para você que, assim como eu sonhei em viver do esporte e realizei, né? Algumas pessoas me ajudaram a realizar esse sonho. Eu quero fazer outras crianças ou mulheres ou homens que almejem realizar esse sonho, viver esse sonho, que eu possa ser um instrumento, que eu possa ser uma escada, que eu possa facilitar essa vida deles, tanto como preparadora física, como fisioterapeuta ou como técnica. Então, atualmente, eu estou como técnica, com um pouquinho de conhecimento de preparação física e fisioterapeuta, Legal. mas que eu encurte mais esse tempo que eles têm e dando oportunidade com um olhar clínico. Dentro desse ambiente, eu, como falei, né, eu estou no ambiente escolar com a confederação e dando essa visão de, talvez essa pessoa possa fazer uma transição de modalidade legal, se ele quiser. Então, a gente faz essa expectativa de, de oferecer a eles essa oportunidade de sonhar e realizar. Sim, não, com certeza. Com certeza. E qual mensagem tu tem para deixar, principalmente para as gurias que sonham em jogar rugby, que estão começando? Que se permitam vivenciar esse esporte que é tão legal, que abre portas tanto para o sonho individual como levar o seu coletivo a um nível diferenciado e que acredite, que não deixe ninguém menosprezar você, independente do seu tamanho e força. Quanto maior o desafio, mais gratificante é quando a gente chega lá. Então não desista. Perfeito. Maravilha. Bom, estamos chegando ao fim e tem sempre uma pergunta que eu faço para todo mundo que passou por aqui, seja as gurias que foram voluntárias nas Paralimpíadas, seja quem jogou, quem né, gosta só dos esportes que já veio aqui no podcast. Mas antes de fazer essa pergunta, só queria lembrar aí o pessoal de curtir, compartilhar, espalhar a palavra do que esporte é esse, espalhar aí o que a Cláudia Teles conversou com a gente também. Lembrando que vocês podem ouvir também pela Aurelo, que é uma plataforma 100% brasileira que remunera os podcasts que tem podcast por lá, então cada play lá pinga alguns centavos, mas é centavos, né? É dinheiro. Então, mas vamos lá para a última pergunta, então, que para mim é uma pergunta que é a pergunta que motivou a existência do podcast, das entrevistas, que é justamente o seguinte: todo mundo a gente tem dias difíceis, dias complicados que não são tão fáceis de lidar, mas a gente não pode deixar que essas coisas nos abalem. E teve algum dia, um momento que tu não venceu no esporte, na vida e que te transformou na pessoa vencedora que tu é hoje? Rapaz, eu acho que tem muito mais, não é só um dia, né? Tem os dias mais difíceis, que é os dias que a gente tá mais cansada e que a gente quer parar e desistir de tudo. Pós-lesão, a gente se depara em muitos desafios de pós-lesão e se perguntar, putz, é isso que eu quero mesmo? Tá tão difícil. E toda vez que alguém falava assim, Clau, então, talvez não seja a hora de você parar, tá se lesionando muito. Quanto mais falavam isso, eu fazia, espera aqui, uns 2 meses. E aí, pós-lesão, isso me motivava. De quando a pessoa menosprezava ou me desafiava, de uma certa forma, de talvez não seja essa hora. Aí eu vou mostrar que a hora é a hora que eu quero. Então, que eu foque nesse momento. Então, eu deixava tudo que era para trás
para seguir em frente. Então, pós-lesão é um momento muito difícil que a gente fala porque passa pelo ciclo de entender que lesionou, passar pelo luto, que é o desespero, chorar, entender que está fora dessa competição, entender que tem uma próxima, que você precisa estar pronta para essa. Então, esse foi o momento. Boa. Mas perfeito, então, Cláudia, muito obrigado por ter participado, por ter topado aí o convite. E antes da gente ir embora, antes de dar tchau, fala aí pro pessoal o teu arroba no Instagram, onde o pessoal pode te acompanhar, e também qual a próxima competição que o pessoal pode te ver. Então, meu arroba, pode me acompanhar no Instagram, eu sempre posto como está a rotina da seleção, tanto do 15 quanto do Sevens, arroba Cláudia Teles, CJK, e as próximas competições vai ser os campeonatos estaduais de 15 e a Copa do Mundo na Inglaterra, se Deus quiser, vou estar lá e acompanhe essa preparação até lá. Perfeito, não, maravilha, muito obrigado de novo. A Copa do Mundo de 15 é em que época do ano que vem? Em setembro. Em Do ano que setembro. vem. Isso. Pessoal, vamos lá, meus ouvintes. Temos 9 meses aí para juntar grana para ir para Inglaterra para assistir lá pessoalmente essa Copa do Mundo. Mas, de novo, brigadão. E foi uma honra, uma conversa, uma baita conversa aqui que tivemos. Pessoal, ouçam o podcast Que Esporte é Esse no seu agregador de podcast favorito. Né? Se tem Aurelo, tem outros também que o podcast está lá. O episódio o episódio realmente aí foi magnífico, então ouçam, compartilhem e é isso aí, gente. Muito obrigado, acompanhem, ouçam, sigam também o podcast nas redes sociais, que esse pode ter, se pode. Vou deixar tanto o arroba da Cláudia quanto o arroba do podcast aqui na descrição. E valeu, pessoal. Boa, valeu o convite. Tchau, pessoal.